Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora, 15 minutinhos de palavra, desafiando você a orar, a clamar ao Senhor. É o culto um quarto de hora, 15 minutos de palavra sobre oração, 15 minutos de oração, intercessão, clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos aonde você faz ações de graça ao Senhor. Você pode dividir isso daí no período do dia, mas não deixe de participar, não deixe de ter essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor. Se houve um período em que Pedro, Tiago e João precisavam ficar acordados, era no Getsêmani. Jesus questionou: podes ao menos uma hora? Se Tiago tivesse persistido em se manter acordado, ele poderia ter evitado a sua decapitação poucos anos depois. Se Pedro tivesse se motivado para realmente interceder por si mesmo e pelos outros, ele não teria negado a Cristo naquela noite na casa de Caifás. Há uma grande necessidade nesses dias de homens de negócios que sejam cristãos para conduzir os seus assuntos seculares com espírito de oração. Há um grande exército de comerciantes bem-sucedidos de quase todos os tipos que são membros da Igreja de Cristo, e já é hora desses homens prestarem atenção a esse tempo de oração. Essa é apenas outra versão da frase "por Deus no negócio". A compreensão e limitação de sua presença e de seu temor em todas as secularidades da vida. Precisamos que a atmosfera do quarto de oração permeie as nossas salas públicas de leilão e de escritórios comerciais. É preciso que a santidade da oração impregne os negócios. Precisamos que o espírito de domingo seja levado para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e permaneça durante todo o tempo da sua vida. Isso não pode ser feito por homens que não oram, mas por pessoas que têm um comprometimento com Deus em oração. Precisamos de homens de negócio em suas atividades com a mesma reverência e responsabilidade com que entram no quarto de oração. Precisamos e muito de homens destituídos de ganância, mas que de todo o coração levem Deus com eles para os negócios da vida secular. Os homens do mundo imaginam que a oração seja uma coisa impotente demais para rivalizar com métodos de negócios e práticas mundanas. Contra tal doutrina enganadora, Paulo estabelece todos os mandamentos de Deus, a lealdade de Jesus Cristo, as alegações de caráter piedoso e as exigências da salvação do mundo. Os homens devem orar e pôr força e coração em suas orações. Isso faz parte do principal negócio da vida e para isso Deus chamou os homens antes de mais nada. Homens de oração são os agentes de Deus na terra, a representação do governo dos céus, destinados a uma tarefa específica na terra. Embora seja verdade que o Espírito Santo e os anjos de Deus sejam agentes de Deus em levar adiante a redenção da raça humana, mesmo assim, entre eles deve haver homens de oração que estejam orando para agir segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Pai. Deus tem muitas coisas para esses homens fazerem. Ele pode fazer muito deles e, no passado, realizou coisas maravilhosas por meio deles. Esses são seus instrumentos para realizar os grandes propósitos de Deus na terra. Eles são mensageiros de Deus, seus vigias, pastores, trabalhadores que não precisam se envergonhar, plenamente equipados para a grande obra para a qual são designados. Homens de oração honram a Deus e abençoam o mundo. Acima de todas as outras coisas, homens e mulheres cristãos devem primeiramente ser líderes, modelo, exemplo numa vida de oração. Não importa quão destacados sejam nas outras coisas, mas homens e mulheres que na verdade oram, eles na verdade têm que ter uma vida, um comprometimento para que depois possam se preocupar em outras atividades. Caso contrário, falharão se não forem destacados na oração. Para isso, devem empenhar mente e coração na oração. Homens que moldam o programa da Igreja de Cristo, que mapeiam sua linha de atividade, deveriam eles mesmos ser moldados pela oração.
Homens que controlam as finanças da igreja ou qualquer outro departamento, seu pensamento, sua ação deveriam ser sempre homens de oração. O progresso para a consumação da obra de Deus nesse mundo tem dois princípios básicos: a habilidade de Deus de dar e a habilidade do homem receber. A falha em qualquer um deles é fatal para o sucesso da obra de Deus na terra. A incapacidade de Deus de fazer ou de dar poria fim à redenção. O fracasso do homem em orar poria certamente um limite no plano. A habilidade de Deus de fazer e dar nunca falhou e não pode falhar, mas a habilidade do homem de pedir pode falhar e com frequência falha. Portanto, o lento processo que é feito em direção a alcançar um mundo conquistado por Cristo depende inteiramente dos pedidos limitados do homem. Há necessidade de que toda a igreja de Deus na terra dirija-se à oração. A igreja de joelhos traria o céu sobre a terra. A maravilhosa habilidade de Deus agir por nós é expressa por Paulo em uma das suas declarações mais abrangentes. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Diz ele, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vamos conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Nos diz, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Peço que vocês estudem essa declaração notável. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Ou seja, Ele é capaz de conceder tal suficiência que podemos abundar, transbordar em toda boa obra. Por que não estamos mais conformes a essa ordem? A resposta é falta da habilidade de orar. Não tem, porque não podem. Tiago, capítulo 4, epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 2 nos diz, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos próprios deleites. Somos débeis, fracos e empobrecidos, porque falhamos no quesito da oração. Deus está restringindo em sua atuação porque estamos restringindo por não orar. Toda falha em garantir os céus é determinada pela falta de oração ou pela petição mal direcionada. A oração deve ser ampla em extensão. Ela deve suplicar pelos outros. A intercessão pelos outros é a marca de toda oração verdadeira. Quando a oração está confinada ao eu e à esfera das necessidades pessoais, ela morre por causa de sua pequenez, estreiteza e egoísmo. A oração deve ser ampla e generosa, ou então ela perecerá. A oração é a alma de um homem movida a suplicar a Deus pelos homens. Além de estar interessada nos interesses eternos da própria alma da pessoa, ela deve, em sua própria natureza, estar preocupada com o bem-estar eterno e espiritual dos outros. A capacidade de alguém de orar por si mesmo encontra o clímax na compaixão que sua preocupação expressa pelos outros. Em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo insiste com ênfase específica e excepcional que aqueles que ocupam posições de influência e de autoridade devem se entregar à oração. Veja só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Esse é o supremo chamado dos homens da igreja. Nenhum chamado é tão envolvente, tão absorvente, tão valoroso que possamos aliviar os homens cristãos da vocação tão importante que é a oração secreta. Nada, não importa o que seja, pode ocupar o lugar da oração. Nada pode justificar a negligência na oração. Isso é o principal. Primeiro em importância e primeiro em relação ao tempo.
Nenhum homem é tão elevado em posição ou graça para ser inseto da obrigação de orar. Nada e ninguém pode estar isento dessa responsabilidade. A importância de nós entendermos: nenhum homem é importante demais para não orar. Não importa quem seja o serviço que ele desempenhe. O rei em seu trono está tão obrigado a orar quanto um camponês em seu chalé. Ninguém está tão elevado e exaltado neste mundo, ou tão baixo e obscuro, para ser dispensado de orar. A ajuda de todos é necessária para dar prosseguimento à obra de Deus, e a oração de cada homem de oração ajuda a aumentar o volume. Os que ocupam posição como líderes em dons e autoridade devem ser líderes na oração. Governadores civis e eclesiásticos moldam os negócios desse mundo. E assim, governadores civis e da igreja, eles mesmos, precisam ser moldados pessoalmente em espírito, coração e conduta, em verdade e justiça pelas orações do povo de Deus. Isso está diretamente relacionado às palavras de Paulo, ainda em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Firme esse comprometimento com Deus de ser um agente de oração, de ser um representante legal, de ter uma disciplina, de clamar a Deus em todo o tempo. Pai de amor e Deus bendito, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos a perseverar, a insistir. Desperta-nos, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, aonde possamos ouvir a Tua voz. A cada dia, Senhor, levanta atalaias, levanta guerreiros, intercessores, meu Deus, que possam se colocar na brecha. Age, Pai de amor, tem misericórdia da nossa geração, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia, Senhor, e renova as forças de cada um, ó Pai. Tira o desânimo, tira a desmotivação, tira, Senhor, todo engano, todo encantamento, vai repreendendo e quebrando, Senhor, toda coberta que tem levado o Teu povo ao engano. Nós repreendemos isso e clamamos, ó Pai, abre os céus, rasga o véu, manifesta a Tua glória, o Teu poder, fala, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, renova as forças, meu Deus, e fortalece a Tua casa. No nome de Jesus, nós clamamos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, nós clamamos, Senhor, venha, aviva a Tua obra, desperta os Teus ministros, levanta a Tua igreja, e manifesta o Teu poder, ó Pai, levantando-nos para um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de intercessão. Acha em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, e que possamos a cada dia estar firmados na rocha que é Cristo, para a Tua honra e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme e olha, se perdeu alguma das nossas devocionais, volta lá e ouça e compartilhe, comente, coloque aqui um comentário, um pedido de oração, um testemunho e com certeza você vai ser um agente de oração e um multiplicador, levantando outras pessoas para estarem ouvindo as nossas devocionais e orando junto com elas também no nome precioso de Jesus. Valeu demais, fique firme e até a próxima.